Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Hermes Fiório e eu estou aqui para deixar no seu coração uma palavra vinda direto do coração de Deus para o teu coração. É um prazer, uma alegria muito grande ter você aqui conosco, você amigo de todas as partes, independente do teu credo religioso, seja você cristão, espírita, católico, não importa. O que importa é que você é fruto do sonho de Deus. Deus, ele te ama, Deus está interessado em sua vida e Deus, ele quer te abençoar nesses minutos que passaremos aqui juntos, meditando na palavra de Deus. Você de todos os grupos, você das redes sociais, e olha, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Eu quero deixar no seu coração hoje uma breve meditação e reflexão sobre a vida de um homem muito conhecido na palavra do Senhor. E ele também teve algumas características que o levaram a ser conhecido de Deus, fazer parte de toda a história bíblica. Este homem se chama Daniel. Você certamente já ouviu falar de Daniel. Você talvez conhece alguém que se chama Daniel, um nome bíblico muito conhecido. Daniel, ele significa Deus é o meu juiz. Olha que nome poderoso, que nome abençoador. E é uma bênção quando alguém tem um nome bíblico. Todo nome bíblico ele tem um significado. E talvez você conheça pessoas que se chamam Daniel, ou você mesmo se chama Daniel. O que importa é que neste jovem, neste homem, houve características que o levaram a fazer parte do contexto bíblico. E essas características nós devemos ter também. Daniel foi um jovem comprometido com o reino de Deus. Um jovem que decidiu não se contaminar com tudo aquilo que o ofereciam. Ele decidiu ser um homem segundo a palavra. Ele decidiu seguir a tudo aquilo que o Senhor o ensinava. Daniel foi um jovem que colocou em seu coração que iria fazer a vontade do Senhor. E aqui, no capítulo 1, no versículo 8, Daniel 1:8, nós encontramos uma característica muito forte da vida de Daniel. E essa característica, ela tem que fazer parte da nossa vida também. Daniel 1:8 está escrito assim: ele resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel era um homem determinado. Daniel, ele era um homem que sabia o que queria. Ser determinado é isso. É você saber o que você quer, é você saber aonde você quer chegar. É a tua vida ter um rumo, é a tua vida ter uma direção, é a sua vida ter um norte, é você seguir uma linhagem e saber aonde vai chegar. Daniel era assim também. Daniel era um homem determinado, um homem resolvido. Ele disse, eu vou ser determinado neste propósito. Eu não vou ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dá. Eu não vou me contaminar com as coisas do rei. Eu não vou me contaminar com aquilo que me é servido. Daniel decidiu fazer uma dieta. E nós também precisamos ser determinados nas nossas dietas espirituais. Eu não vou me contaminar com pecado, eu não vou me contaminar com erro, eu não vou ficar impuro com aquilo que o mundo me oferece.
Nós precisamos ter essa garra também, esta determinação também, porque sabemos aonde queremos chegar. Nós sabemos que nós estamos de passagem aqui. Nós estaremos um dia com o Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Há uma glória celestial que nos espera. Mas se nós nos contaminarmos com os prazeres, com as coisas do mundo, com o erro, com o pecado, com a imundície espiritual, não termos uma dieta espiritual, nós colocaremos tudo em jogo. Daniel sabia em quem estava crendo, em quem estava confiando. Daniel era um homem determinado, um homem de garra, um homem de fé. Nós precisamos ser assim também. Daniel, ele era um homem persistente. No versículo 11 nós vemos essa verdade. Daniel foi falar com o guarda, quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael, de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Além de determinado, Daniel era um homem persistente. A persistência espiritual tem que fazer parte da nossa vida também, meus queridos. Persista nas coisas de Deus, persista no reino de Deus, persista na comunhão, na intimidade com o Senhor. Persista e insista na dieta espiritual, assim como Daniel fez aqui, como esses jovens que estavam com ele fizeram também. Olha só, durante 10 dias dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim desse tempo, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. A Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o injusto. O mundo precisa ver em nós diferença, meus queridos. A persistência tem que fazer parte da nossa vida também. E outra característica que marca a vida de Daniel, eu quero deixar no seu coração, está no capítulo 6. Capítulo 6, aqui no versículo de número 10. Nós vamos meditar neste versículo. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, olha aí, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Daniel, ele recebe então um decreto, ele fica sabendo de um decreto que o rei estava assinando, que todo aquele que não cumprisse o decreto seria lançado na cova dos leões. E Daniel ficou triste com esse decreto. E ele então, quando fica sabendo que o rei tinha assinado essa ordem, ele volta para casa e ele vai o quê? Orar. Ele vai buscar o seu Deus em oração. A oração, meu irmão, é o alicerce da nossa vida. Nós podemos ser determinados, persistentes, ter as características de Daniel também nós, mas se nós não tivermos uma vida regada à oração, nós não chegaremos a lugar algum. Jesus tinha uma vida de oração, mesmo sendo Deus. Ele orava, ele buscava ao Pai. Daniel aqui também, quando fica sabendo daquela ordenança, daquele decreto, daquele assinado, daquela ordem,
Ele não vai murmurar, ele não vai contestar, ele não vai brigar, ele não vai reclamar, mas ele vai fazer o quê? Orar. Oh, meu irmão, minha irmã. Experimente ter a característica da oração em sua vida. Comunhão com Deus, meditação na presença do Senhor. Não importa se você ora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, não importa, meu irmão. Deus não está procurando pessoas que orem bonito. Deus não está procurando pessoas que ficam olhando no relógio. Não, hoje eu vou orar 5 minutos, vou orar 10, vou orar meia hora. Quanto mais eu orar, mais Deus vai me ouvir. Deus está procurando pessoas que orem com coração, com sinceridade, com humildade na presença dele. Independente do tempo, meu irmão. Tua oração pode durar 30 segundos, mas ela pode fazer um estrago no inferno e trazer alegria no céu. Sua oração ela pode durar 1 minuto, fazer estrago no inferno e chamar a atenção de Deus no céu. Daniel era um homem de oração, um homem de garra, não abria mão do seu momento com o Pai. E nós, por muito pouco, deixamos de orar. E aí vem a luta, vem o problema. Na vida de Daniel também aconteceram lutas, problemas, situações. Vem a adversidade, o que acontece conosco? Reclamamos, murmuramos, brigamos, deixamos a fé, deixamos a palavra, deixamos a comunhão, deixamos de estar na presença de Deus por muito pouco. Daniel ele não abria mão desses valores. Os valores espirituais para Daniel eram muito importantes. Isso fez com que ele fosse lembrado na história cristã. Meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado nos acompanhando, seja uma pessoa de oração. Porque quando vir a luta, vir a tempestade, você estará edificado sobre a rocha. E nada vai nos abalar, nada vai nos derrubar. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, de comunhão com Deus, de busca com o Senhor, virão as lutas, os problemas, as adversidades, a nossa casa não estará edificada na rocha e tudo virá à ruína. Que nós possamos ser determinados, persistentes, ter uma vida de oração. Essas foram algumas características da vida de Daniel. Tiveram muitas outras. No momento oportuno estudaremos. Mas eu quis destacar essas com você. Para mim, as principais. Claro que tem outras. Que Deus continue falando muito mais em seu coração. Você possa curtir esta mensagem, compartilhar esta mensagem, fazer com que ela chegue aos corações. Você possa curtir nossa página no Facebook, proclamando o Evangelho de Cristo, se inscrever no canal do YouTube, Evangelista Hermes Fiorio, e lá você ouvirá sempre uma palavra de Deus para o teu coração. Um evangelho simples, como Cristo nos ensinou e nos deixou. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, que você possa ser abençoado e edificado com esta palavra. Deus te abençoe. Que o Senhor, Ele levante o seu rosto sobre você e traga para você paz, refrigério, bênçãos sem medidas. Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem em nome de Jesus.